Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima. Pessoal, para a turma do nono ano, né, do Educandário do Universo Infantil. Pessoal, hoje vamos encerrar o livro número 2, né? A partir da próxima semana a gente vai começar com o livro número 1. Pois é, galerinha, a gente tá vendo aí, né? Começamos a estudar sobre o triângulo retângulo. E aí nós vimos o teorema de Pitágoras, né? O famoso teorema de Pitágoras, certo? Expliquei para vocês sobre o triângulo retângulo, né? O que é que precisa para ser... o que é que um triângulo precisa ter para que ele seja triângulo retângulo. Eu mostrei para vocês que ele precisa ter um ângulo de 90 graus, né? Mostrei para vocês também alguns elementos do triângulo retângulo, né? Mostrei também para vocês, eu disse para vocês que em um triângulo retângulo, a soma dos dois ângulos agudos é igual a 90 graus, né? Isso aí eu mostrei para vocês, ok? Mostrei também que num triângulo retângulo nós temos a hipotenusa e os dois catetos, né? Lembrando que a hipotenusa ela é oposta ao ângulo reto, ou numa linguagem mais usual, a hipotenusa é o lado maior do triângulo, né? Nesse caso ali, a hipotenusa seria aqui, esse lado aqui, certo? Passei também, expliquei para vocês sobre o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras aqui no livro está dizendo o seguinte, que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, mas eu disse a vocês que pode variar, né? Eu disse a vocês que pode variar de acordo com a situação, né? Poderia ser, por exemplo, aqui, né? Aqui ele está dizendo que é c ao quadrado porque a hipotenusa é c, viu, pessoal? Mas aí vai variar de letra por letra, certo? O que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, certo? Então, sem mais enrolação, já foi 2 minutos de enrolação, vamos para a correção do livro, certo? Eu vou tirar o livro aqui do canto, ok? E a gente vai na página 59 resolver a questão 1, 2 e 60, 3 e 4, ok? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, sem enrolação. Pode ser que esse vídeo seja um pouco longo por conta dos conteúdos, beleza? Eu vou tirar aqui o livro aqui e a gente vai ficar somente com o caderno, ok? Então vamos lá, pessoal, ó, vocês vão acompanhando a leitura aí, beleza? Eu não vou desenhar, ok? Porque senão vai demorar muito, certo? Então vamos lá. Primeira questão, o que é que diz a primeira questão? A primeira questão, pessoal, diz o seguinte, ó. Verifique, vocês podem acompanhar a leitura aí, certo? Diz assim, ó, verifique se os triângulos a seguir são retângulos e identifique o ângulo reto. Considere que todos os lados estão na mesma unidade de medida. Então, o que foi dito para vocês? O que é preciso para que ele seja um triângulo retângulo, né? Ele precisa ter um ângulo reto, mas aí o livro não mostra o ângulo reto, né? O que a gente vai ter que fazer aí? A gente tem que aplicar, pessoal, o teorema de Pitágoras, certo? E aí ver, certo, se o teorema se aplica a esse triângulo. Se o teorema de Pitágoras aplicar a esse triângulo, então esse triângulo ele é um triângulo retângulo, ok? Então vamos lá, pessoal. Na letra A tem as medidas. As medidas vou colocar aqui em ordem crescente, certo? 6, 8 e 10, ok? Tem essas medidas. Nós sabemos que a hipotenusa é o lado maior, então a hipotenusa aqui é 10. Aplicando o teorema de Pitágoras, pessoal, eu vou ter aqui o seguinte, ó, eu vou ter 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ok? Lembrando, para a gente identificar se é um triângulo retângulo ou não, nós iremos aplicar o teorema de Pitágoras nesses triângulos. Se por acaso der certo, então ele é um triângulo retângulo. Se não der certo, então ele não é um triângulo retângulo. Então, fazendo aqui agora, pessoal, 10 ao quadrado, eu tenho 100, ok? É igual a 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64, ok? Vamos lá. 100 aqui é igual a 36 mais 64 é igual a 100.
Então perceba que a igualdade aqui deu verdadeira. Então na letra A, o triângulo retângulo, o triângulo que tem lá é retângulo. Então aí, pessoal, ó, onde é que fica o ângulo reto, né? O ângulo reto, pessoal, ele sempre vai ficar oposto à hipotenusa. Deixa eu só dar um foco aqui, ó. Que é a hipotenusa? A hipotenusa aqui é o 10. Então, o ângulo que está oposto a essa hipotenusa é o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus ele fica aqui, ok? Então, era isso, pessoal. Essa é a letra A, certo? Vamos agora para a letra B. A letra B, pessoal, eu vou copiar aqui ao lado para economizar a linha, certo? Letra B. Então, vamos lá, pessoal. Na letra B, tem as seguintes medidas, ó. Em ordem crescente, 2, 3 e raiz de 13. Ok? São essas medidas, certo? Então, vamos lá, pessoal. A hipotenusa aí é a raiz de 13, certo? Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 13 é elevado ao quadrado, ok? É igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ok? Raiz de 13 ao quadrado, pessoal, quando eu expliquei no vídeo anterior, quando a raiz está sendo elevada ao quadrado, a raiz quadrada está sendo elevada ao quadrado, então a gente pode cancelar a raiz e o expoente ao mesmo tempo, certo? Por quê? Porque é como se a gente ficasse no mesmo canto, certo? É como você fazer uma operação de mais e de menos. Por exemplo, quanto é 10 mais 3 menos 3? 10 mais 3 menos 3, a gente faz a operação de mais, depois a de menos, a gente vê que não sai do canto. Então é parecido com isso aqui, certo? Você tirar a raiz e depois elevar ao quadrado, você está voltando para o mesmo canto que você estava no início, certo? Então nesse caso aqui, pessoal, eu tenho aqui raiz de 13, né, elevado ao quadrado é igual a 13. Você copia somente o número que está dentro, ok? E aqui eu tenho, ó, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. E aí eu tenho aqui, ó, que 13 é igual 4 mais 9, 13. 13 é igual a 13, ok? Então tá aí, pessoal. E o nosso ângulo reto, ele fica oposto à hipotenusa, né, ó. Tá aí o nosso ângulo reto, ok? Partindo agora para outra situação, vamos lá para a letra C. Vamos ver se cabe aqui no cantinho aqui. A letra C dá só raízes, certo? Raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5, ok? Perceba agora que é tudo em raiz, então vamos lá, certo? Fazendo aqui, pessoal, vamos pegar a hipotenusa, que é o lado maior, ou seja, raiz de 5. Então vou ter, ó, raiz de 5 elevado ao quadrado é igual a raiz de 2 elevado ao quadrado mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Como eu expliquei na situação anterior, quando a raiz está sendo elevada ao quadrado, nós só copiamos o valor que está dentro, não é isso? Então, nesse caso aqui, nós vamos pegar aqui o número 5. Eu tenho aqui, ó, 5, ok? É igual a... Isso vale também para cá, por quê? Porque a raiz aqui está sendo elevada ao quadrado, a raiz quadrada está sendo elevada ao quadrado, então eu tenho aqui, ó, raiz de 2, ok? Então eu vou ter aqui somente 2. Isso se aplica também para cá, para o 3, eu vou cortar essa raiz com o expoente, da mesma forma que eu fiz aqui e aqui, e aqui e aqui, certo? O que foi que sobrou dentro? Dentro sobrou somente o 3, certo? E aí eu tenho que 5 é igual a 2 mais 3, 5, ok? Perceba que se aplicou aqui também igualdade verdadeira, então nesse caso aí, todos são triângulo retângulo e o ângulo reto está aqui, ó. Viu, pessoal? O ângulo reto está aí na letra C, tá aí o ângulo reto, beleza? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão, pessoal, também é parecida com a primeira, certo? Só que a gente não vai identificar o ângulo reto. Lá só diz assim, ó, identifique se os triângulos a seguir são triângulos retângulos. Então, nós vamos aplicar somente aí o teorema de Pitágoras para saber se são de fato ou não triângulos retângulos. Então, vamos lá na letra A.
as medidas, novamente eu vou colocar as medidas, certo? Letra A. As medidas são, em ordem crescente, 3, 4 e 5, ok? Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. 3, 4 e 5, certo? Então vamos lá, que é hipotenusa? Hipotenusa é o lado maior, então eu vou ter aqui 5, né? Então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a... Os outros dois são os catetos, né? Então eu tenho cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, ok? Aqui é o 3, viu, pessoal? Porque eu puxei a tintinha um pouquinho aqui. Então vamos lá. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. Então eu vou ter aqui 9 mais 16. Então eu vou ter aqui, ó, 25 é igual a 9 mais 16, 25. Perceba que a igualdade deu certo aqui. Então o primeiro triângulo na letra A, o triângulo na letra A, ele é sim um triângulo retângulo, ok? Vamos para a letra B. Na letra B, pessoal, ó, letra B. A letra B eu tenho essa situação aqui, ó. Eu tenho... Cadê? Eu tenho as medidas... colocando em ordem crescente, 6, 6 e 7. Ok? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui o seguinte. Hipotenusa é o certo. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ok? Aí vamos lá, pessoal. 7 ao quadrado, 49. 6 ao quadrado dá 36, mais 6 ao quadrado, que é também 36. Ok? Agora perceba aqui, ó, que 49, 36 mais 36, 72. 49 é igual a 72? Não, 49 é diferente de 72. Então, nesse caso, ó, esse triângulo ali, da letra B, ele não é um triângulo retângulo. Ele é um triângulo isósceles, certo? Mas ele não é retângulo, ok? Professor, alguns triângulos isósceles podem ser triângulo retângulo? Pode. Porque o isósceles a gente classifica quanto aos lados. E o triângulo retângulo a gente classifica em relação aos ângulos, né? Então, nesse caso, a letra B ele não é um triângulo retângulo. Partindo para a letra C, certo? A letra C, pessoal, tem essas medidas aqui, ó. Deixa eu só copiar aqui. A letra C. A letra C tem as medidas colocadas em ordem crescente. 5, 12 e 13, ok? Aí vamos lá, novamente aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é 3 ao quadrado, é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, ok? Pessoal, 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169, certo? 12 ao quadrado, pessoal, é 144. E 5 ao quadrado é 25. 169, ele deve ser igual a 144 mais 25, dá 169. Perceba que deu igualdade. Se a igualdade deu correta, então nesse caso a letra C também é um triângulo retângulo, ok? Então, pessoal, é isso que nós temos aí nas primeira e segunda questão. Vamos agora para a terceira questão, pessoal. A terceira questão, ele pede o seguinte: determine, ou em cada caso, utilize o teorema de Pitágoras para calcular o valor da incógnita, né? Então vamos lá. Letra A, terceira letra A. Vamos lá, terceira letra A. Vou colocar aqui em ordem, certo? Ó, as medidas desse triângulo retangular da letra A, certo? Sim, lembrando, pessoal, vocês só podem aplicar o teorema de Pitágoras em triângulos retângulos, ok? Não adianta aplicar o teorema de Pitágoras em outro tipo de triângulo, certo?
que não vai dar certo. Então vamos lá, ó. Eu tenho as medidas, as seguintes medidas. Eu tenho 6, 8 e x, certo? Se vocês analisarem o desenho, o lado maior é o lado que contém o x, certo? Se vocês analisarem o desenho, ok? Então, nesse caso, ó, a hipotenusa é x ao quadrado, vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ok? Aí, fazendo agora, pessoal, fazendo aqui o seguinte, ó. X ao quadrado eu não posso operar agora, eu vou fazer, ó, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, certo? Mais 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Então, eu vou ter aqui, pessoal, que x ao quadrado é igual a 36 mais 64 é igual a 100, ok? Então, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a raiz, né? Passando para cá, ó. Então, eu vou ter, ó, que x é igual a raiz de 100. Aí você deve estar imaginando, professor, por que que o senhor não está colocando mais ou menos raiz de 100? Pessoal, não estou colocando mais ou menos porque a gente está trabalhando com medidas, certo? E nas medidas, pessoal, não existem números negativos, certo? Na unidade de medida de comprimento, ok? Como a gente está trabalhando com comprimento, com a distância entre dois pontos, né? Que é o lado, no caso aí, a gente não tem medida de lado negativo. Então, por isso que eu não estou colocando mais ou menos. Eu só estou considerando a medida positiva, certo? Então, eu venho aqui, ó. Raiz de 100, 10. Então, x é igual a 10, certo? Vamos agora para a letra B. A letra B, pessoal, eu acho que não sei se vai dar para copiar aqui. Então, eu vou ver. Acho que dá. Letra B, pessoal. Letra B, colocando em ordem crescente, pessoal, vocês podem ver até lá a imagem, eu tenho, ó, 2, y e 6, né? Vocês observaram lá, a hipotenusa lá é 6. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ora, vou ter o seguinte. Vou ter a hipotenusa é 6, então vou ter, ó, 6 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Aí vamos lá, pessoal. Organizando aqui, ó, eu vou ter 36, certo? É igual a 4 né? Mais y ao quadrado, ó. 6 ao quadrado é 36, esse é 2 ao quadrado é 4, né? Organizando aqui minha equação, pessoal, eu vou ter, ó, 36 menos 4, certo? É igual a y ao quadrado, certo? Passei o 4 para lá. Se vocês quisessem ter trocado tudo, daria no mesmo, vocês usariam o artifício de cálculo e assim por diante. Mas vamos lá, pessoal. Agora aqui, ó, eu tenho 32 é igual a y ao quadrado, certo? Raiz de 32 vai ser igual a y. Eu poderia parar aqui? Poderia. Mas vocês já sabem como faz a racionalização, né? Professor, como é que faz a racionalização? Eu esqueci. Então vamos lembrar aqui como é que faz a racionalização. Eu vou fazer uma vez e aí vocês vão lembrar nos próximos casos se vier à frente, ok? Então, para fazer a racionalização, a gente faz o seguinte, ó. A gente pega o número que está dentro, no caso é a raiz, né? Ó, vamos tirar a raiz de 32. Como é que tira aqui a raiz de 32? Faz tipo um MMC, né? Parecido com o MMC, decomposição de fatores primos. Então eu tenho aqui, ó, 2, que vai me dar 16, por 2 de novo, 8, por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1, ok? Aí o que é que a gente faz aqui? Separa de 2 em 2, né, ó? Raiz quadrada, né? Aqui 2, 2, 2 e 2, ó. 2 ao quadrado e aqui 2 ao quadrado. Jogando tudo dentro da raiz, né? Eu tenho, ó, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 2 ao quadrado. É isso? Isso aí foi explicado antes da pandemia, mas aí eu tô relembrando. Aí vamos lá. Eu expliquei para vocês que quem tem expoente 2 vai para fora, né? Esse 2 tem expoente 2, vai para fora. Esse 2 tem expoente 2, vai para fora.
Mas esse aqui não tem, então ele vai ficar dentro aqui. Certo? 2 vezes 2, 4. Então, 32 é a mesma coisa, ó. Então, eu posso dizer que y é igual a 4 raiz de 2, ok? 4 vezes a raiz de 2, certo? Vamos fazer aqui a letra C, ok? Então, vamos lá, pessoal. É basicamente isso, ok? Racionalização é isso aqui, ó. Ou tirar a raiz, certo? Então, vamos lá. Na letra C eu tenho as medidas Z e 6, ok? Aí vamos lá, pessoal. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Quem é a hipotenusa? Se vocês observarem lá, a hipotenusa é o 6. Então tem, ó, 6 ao quadrado é igual a Z ao quadrado mais Z ao quadrado, ok? 6 ao quadrado é 36. Então tem aqui, ó, 36 é igual, ó. Pessoal, Z ao quadrado mais Z ao quadrado nada mais é que 2Z ao quadrado, certo? Porque aqui não tem um Z e aqui não tem um Z ao quadrado. Juntando os dois dá 2Z ao quadrado. Ó, tá multiplicando, passa dividindo. Então tem, ó, 36 dividido por 2 é igual a Z ao quadrado. 36 dividido por 2 é 18, ok? 18, certo? Então, ó, eu tenho aqui 18 é igual a Z ao quadrado, certo? Então, passando a raiz para o outro lado, eu vou ter aqui, pessoal, raiz de 18 é igual a Z. Pessoal, 18 não tem raiz exata, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que racionalizar, ou tirar a raiz, né? Fazendo esse processo aqui, ó, raiz de 18, certo? A gente vem aqui, ó, posso dividir por 2, que dá 9, posso por 3, que dá 3, posso por 3, que dá 1, certo? Separando 2 em 2 aqui, eu tenho 3 ao quadrado, certo? Aí vamos lá, jogando tudo dentro da raiz, eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado, ok? Aí vamos lá, pessoal, quem tem expoente 2 é o 3, então o 3 vai para fora e esse 2 aqui ele vai ficar dentro. Então eu tenho aqui, ó, 3 raiz de 2. Então eu posso dizer que Z é igual a 3 raiz de 2, ok? Então essa foi a letra C, pessoal. A letra C aí da terceira questão. A última questão, pessoal, é parecida, é praticamente a mesma coisa, certo? Mesma coisa. A diferença lá, né, que é somente a hipotenusa. Então, fazendo a quarta questão no instante a gente faz. Eu acho que essa folha aqui tá toda rasurada, não sei se vai dar pra ver ou se vai atrapalhar. Vamos pra outra folha aqui. Então, vamos lá, pessoal. Isso aqui é simples, vocês vão fazer isso aqui rápido e fácil. Vocês são inteligentes, vocês sabem fazer. Vamos lá, pessoal. Quarta questão. Letra A. Ele pede para encontrar em cada caso, calcule o valor de x utilizando o teorema de Pitágoras. Então, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras novamente aqui. As medidas aí na quarta questão são 1, 2 e x, certo? 1, 2 e x. Onde a hipotenusa é x, então vou ter aqui, ó, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ok? Então, resolvendo aí, pessoal, eu tenho que x ao quadrado é igual a 1, né? 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado, 4. Então, x ao quadrado é igual a 5, certo? E x é igual a raiz quadrada de 5, ok? Ó, passando em forma de raiz. Pessoal, a gente encerra por aqui, certo? Essa é a letra A. Encerra aqui por quê? Porque não dá para mim tirar a raiz de 5, senão eu vou voltar para o mesmo canto, certo? Então, para aqui, ok? Partindo para a letra B, pessoal, essa daqui é simples. Se vocês já fizeram as outras, essa daqui é a mais fácil que tem.
Então a gente vai fazer aqui as demais, ok? Então fazendo as outras aqui, pessoal, nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Na outra eu tenho raiz de 3 e x. Hipotenusa é x, certo? Então eu tenho, ó, x ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado mais, deixa eu só colocar mais um pouquinho pro lado aqui, mais raiz de 3 ao quadrado. Aí novamente, pessoal, aquela ideia, se a raiz quadrada está sendo elevada ao quadrado, a gente pode cancelar aqui, certo? Ó, aqui também, ok? O que é que sobrou dentro? Sobrou só o 3. Então eu posso dizer aqui, ó, que x ao quadrado é igual a 3 mais 3, ok? Vamos lá, x ao quadrado vai ser igual a 3 mais 3, 6. X ao quadrado, agora só o x, né? X vai ser igual a raiz de 6. E aí a gente para por aqui, certo? Professor, por que você não tentou tirar a raiz? Porque se eu tirar a raiz, né, vai voltar para o mesmo canto, vai voltar para a raiz de 6, ok? Então não precisa tirar a raiz. Agora para a letra C, certo? Não vou fazer aqui não, vou fazer aqui embaixo. Letra C, ok? Que é a última. A letra C, pessoal, tem as seguintes medidas: 5, 12 e x, certo? Colocando em ordem crescente. Pessoal, agora só basta a gente resolver, né? Hipotenusa é x, então eu tenho, ó, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, ok? Então, pessoal, só basta agora a gente resolver, certo? A gente resolvendo aqui, ó, eu tenho, ó, que x ao quadrado é igual a... Pessoal, vocês sabiam que as respostas dessa mesma atividade tá na própria atividade? Quem fez as outras alternativas, pode ver que tem algumas respostas, já vou mostrar para vocês. Então vamos lá. 5 ao quadrado é 25, mais 12 ao quadrado, 144, ok? X ao quadrado é igual a 169. X é igual a raiz de 169. Raiz de 169 é igual a 13, ok? E aí a gente acaba aqui. Ó, se vocês perceberem nessa letra C tem uma parecida aqui, ó, a letra C, pessoal, a resposta da letra C tá basicamente da letra C da outra, ó. Quem são os números que estão sendo aqui colocados? 5, 12 e 13, né? Se vocês observarem aqui, quem é que tá faltando aqui para completar? Justamente o 13, né? Perceba aqui também, ó, nessa terceira questão aqui, ó. Terceira questão aqui, por exemplo. Quem é o número que tá faltando aqui no X? Aí você vai lá para a letra A da primeira. 6, 8 e 10. Aqui tá faltando quem, ó? 6, 8. X só poderia ser quem? Só poderia ser 10. Certo? Não sei se tem mais alguma parecida aqui, não. Então é só essa. Então perceba que algumas respostas, né? Algumas respostas já estavam no livro anteriormente. Ok? Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai continuar não, a gente vai iniciar com um novo livro, o livro número 3. Beleza? Então, valeu, galerinha. Até uma próxima aula. Espero que vocês estejam bem. Até mais.